Olá, seja bem-vindo a mais um programa Entre Elas. E hoje a gente tem uma pergunta muito especial para você. Conta a verdade para mim, conta. Na sua família tem alguém gay? Tem alguém trans? Hein? Não, porque na minha tem. Eu acho que toda família normal tem também. Tem, Regina. Você não acha não, Todas Marilene? as famílias têm. A minha tem, a sua. Todas as famílias têm. Mas o que a gente conversa hoje é sobre a saúde mental dessas pessoas. Da população da LGBT, população né? LGBTQIA+. É isso que a gente conversa aqui hoje. Imagina bem, se o mundo já está complicado para pessoas héteros, brancas, com certo status, ricas. Você imagina para a população pobre que está inserida no grupo do LGBTQIA+. Como é que está a saúde mental dessa gente que lida diretamente com a violência? E é sobre isso que a gente conversa hoje com a psicóloga Flávia Escantambulo. Difícil o sobrenome, mas ela é fácil. Escantambulo. É, né? Mas ela é fácil, ela é muito fácil. Seja bem-vinda, querida. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Marilene, que tema ótimo, né? Nossa, tema maravilhoso. E encantada eu estou com a Flávia, dela estar nesse movimento, dela estar ajudando. Porque quantas pessoas precisam de ajuda, Flávia? Compreensão, ajuda, entendimento. Acolhimento. Acolhimento. Afeto. Vamos lá. Empatia. Né? Sim. Exatamente. Flávia, como é que começa esse teu trabalho como psicóloga? Então, na verdade, assim, após eu me formar, passei um tempo em casa, cuidando da minha filha, que eu tenho uma filha que ela é deficiente, então, assim, não pude atuar logo de cara. Mas depois comecei a atuar, atuando justamente no serviço público. E nesse serviço público eu participei do NASF, que é o Núcleo de Apoio à Saúde da Família, onde você acaba tendo que percorrer todos os bairros de Cachoeira, essas comunidades, e geralmente a gente vai onde ninguém quer ir, né? A gente vai nesses locais onde não tem infraestrutura, onde as pessoas não são assim, lembradas, digamos, pelo poder público. Então é nesse lugar que eu ia. E aí, conhecendo a realidade dessas pessoas, eu acabei vendo assim, a necessidade que as pessoas tinham de ter acesso a esse serviço. O serviço de apoio psicológico. Sim, porque assim, geralmente a gente sempre acha, a gente assim, é uma cultura, né? De achar que psicólogo, psiquiatra são serviços voltados para a elite. E não são. A psicologia é para todo mundo. Coisa linda. Ai, que maravilha, né, Marilene? Então, todo mundo tem acesso à psicologia. Sim, todo mundo tem. E às vezes a dificuldade é saber como ter esse acesso. E até porque não é muito bem divulgado, tem essas dificuldades também. Mas hoje em dia a gente tem um serviço de saúde que funciona, que tem esse atendimento. Às vezes algumas questões de funcionamento dele que não permitem que as pessoas tenham acesso. Por exemplo, a demora de chegar no postinho para a agente de saúde informar que a consulta foi marcada. Então, quando demora a chegar, o paciente não sabe no dia, chega fora do dia, mas existe esse serviço e existe uma demanda grande de vagas. Só que, assim, geralmente as pessoas não chegam. E quando elas não chegam, elas criam essa crença assim, não é para mim. Eu não posso, eu não tenho acesso. Geralmente as pessoas com um plano de saúde ou no serviço particular têm um acesso mais fácil a esse tipo de serviço. Então, aí que fortalece a crença de que é um serviço para elite. E não é, todo mundo precisa cuidar da sua saúde mental. Todo mundo. E todo mundo, não tenha dúvida. Em qualquer idade, não tenha dúvida. Como é que você chega a entender, né, que esse público LGBTQI+, precisava de um atendimento específico? Como é que você chega a esse lugar que você está hoje? Então, na verdade, assim, é um entendimento que eu já tenho há muito tempo por a gente morar num lugar muito conservador e essas pessoas não serem acolhidas. Então a gente já tem mais ou menos a ideia de que é um público que precisa muito mais, digamos assim, por conta de todo o preconceito que eles sofrem, da discriminação, tipo assim, de ficar nessa situação.
Então, assim, mas na verdade, para chegar nesse serviço que eu faço hoje junto com o pessoal lá do projeto, é porque eu fui dar uma palestra no local, e quando a gente foi falar justamente do Setembro Amarelo, da questão da depressão, muitos jovens começaram a se manifestar, muitos jovens, e a maioria LGBT. E aí a gente começou a ver assim... Identificar, né? Que tinha uma necessidade muito forte ali. E eram pessoas que alegaram não ter como ter acesso a esse serviço. E aí a gente começou a conversar, e aí eu conversando com meu amigo Giovanni, um abraço para ele, pessoa maravilhosa, que está nesse projeto, que é um dos idealizadores desse projeto, é que juntos pensamos e começamos a botar em prática e começamos a chamar outros psicólogos e a fazer isso funcionar. Aí criou-se um link onde as pessoas faziam uma pré-inscrição para a gente saber mais ou menos do que se tratava e ir acolhendo essas pessoas e recebendo essas pessoas. Só que, na verdade, esse projeto recebe não só as pessoas LGBT, ele acaba recebendo uma infinidade de outras pessoas, jovens, idosos, todo mundo que precisa, acolhe a comunidade, enfim, é um projeto bem legal. É uma ONG? Então, lá é um projeto, a gente criou esse projeto, não é uma ONG, na verdade. O que sustenta financeiramente o projeto? Então, na verdade, boa vontade? Todo mundo é voluntário. É isso aí que eu queria saber. Somos todos que voluntários. Coisa linda. Então, esse projeto funciona num espaço de um centro espírita. De um centro de Umbanda, no Novo Parque. Eles cedem esse espaço para que o serviço aconteça. Flávia, qual é a maior queixa hoje desse público específico? Então, o acolhimento na família, na sociedade, como fazer a transição, o quê? Qual é a maior queixa? Então, hoje, na verdade, eles não serem aceitos. Porque não existe uma aceitação real, não existe um acolhimento real dessas pessoas. Na verdade, existe, assim, algo muito que se diz, mas que não acontece assim, realmente. Na prática, não acontece. Eles são discriminados de certa forma. Por exemplo, vão procurar emprego, nunca é aquela pessoa, nunca tem o perfil. Quando ele fala que ele tem uma questão de sexualidade, ele já não é o perfil daquela empresa, para aquele emprego. A família, que também muitas vezes não aceita. As religiões, para você entrar para uma igreja, por exemplo, você tem que abdicar dessa questão sexual, você tem que praticamente se tornar sexual ou se tornar heterossexual. Então, assim, não se aceita fingir a pessoa. que achou a cura gay. Exatamente. Algo que é bom ser tocado para a gente deixar bem claro que não existe. Não existe. Se você é homossexual, lésbica, enfim, a sua preferência sexual não é um transtorno, não é um problema. Você está bem, está tudo certo. É natural. É uma orientação dada pelo seu cérebro. Você já nasce assim. Sim, exatamente. É uma orientação e, não interfere em nada, porque a gente acaba reduzindo as pessoas, a sexualidade delas. E sendo que as pessoas são muito diversas. Eu ouvi uma entrevista muito interessante da deputada federal Érica Houston, que é do PSOL, e ela é uma trans, né? E ela diz o seguinte, que a população trans, a população LGBT, fica reduzida ao mercado de trabalho de ser cabeleireiro, de ser maquiador, de ser decorador e de ser prostituto. Exatamente, que é o que acontece com a parte da população que não tem acesso a fazer uma faculdade, a fazer um curso, eles acabam se prostituindo, eles acabam indo para um outro cenário, porque a pessoa precisa sobreviver. E ela conta que, como a mãe dela era de uma determinada igreja, houve um certo período da vida dela que a mãe dela colocou ela para fora de casa. E não restou mais nada a ela muito nova, né, sem experiência nenhuma no mercado de trabalho, a não ser se prostituir. E ela conta isso. Aí um dia a mãe dela se arrependeu e foi buscá-la nas ruas. Hoje ela é deputada federal.
E História linda, né? uma das mais respeitadas do Brasil, né? E agora ela já é referência no mundo. Então é sobre isso, é sobre você ter uma oportunidade de acolhimento. Exatamente, né? O acolhimento, você ser acolhido de verdade, você ter oportunidades reais. Isso faz toda a diferença na vida de qualquer pessoa, principalmente na vida do LGBT. Que ele já vem de uma história, a gente já vem de uma história onde a gente discrimina essas pessoas. Muito bullying, sofre muito na escola, muito. E hoje em dia é que a gente tem um entendimento melhor sobre isso e a gente se interessa sobre isso. Mas assim, tem muita gente que eu ouço dizer, mas eu tenho até amigos que são. Mas será que eu aceito quando é na minha família? Será que quando é na minha família é confortável também? Ou só quando é o meu amigo? Pô, a minha família é normal, a minha família tem gay. É uma família normal, gente. E não pensa você que a sua não tem. Tem sim. Alguém está escondido, alguém está dentro do armário. Agora, Regina, que coisa boa a gente está vivendo essa época. Muito boa. Eu sou de outra época também, em que aqui em Cachoeiro, por exemplo, tinham poucos. E aqueles que poucos eram tão discriminados, mas tão discriminados. As pessoas conheciam os gays da cidade. Então, que coisa, você imagina a quantidade de gays e lésbicas que estavam escondidas, com medo de se revelar. Então, agora nós estamos vivendo, eu sei que ainda não é o ideal, tá? Mas pelo menos hoje, as pessoas estão podendo se revelar. Sim. Aquilo que elas são. Isso aí é um alívio Marilene, muito grande. Eu lembro, na universidade, minha universidade tinha 35 mil alunos, gente, olha só. Eu não conhecia nenhum gay. Eu conhecia indígenas e não conhecia gay. Porque eles estavam tudo escondidos, com medo. Tudo com medo de se revelar. Flávia, esse público que te procura, que se dá conta de que precisa de um apoio psicológico, tem em média que idade? Então, a maior parte são adolescentes. Adolescentes. Infelizmente, são adolescentes. Aqueles que precisam de revelar a família? Exatamente. O que acontece? Quando eles chegam, que até uma certa idade, eles acabam se comportando como os pais querem. Mas chega uma idade em que aquilo começa a aflorar e eles têm desejo de ser eles mesmos, de parar de viver uma coisa que eles não são. E aí é nessa hora que a família não entende e que, dependendo do jovem, ainda mais se for de uma condição social baixa, assim, não muito legal, ele não tem muito o que fazer. Ele acaba, assim, saindo do seio da família, a família quase que entende aquilo como, graças a Deus não está me envergonhando, e eles acabam sendo acolhidos por amigos, por pessoas que passam pela mesma situação, ou por lugares como esse, onde eu faço esse trabalho. Eles só participam ou eles podem, por exemplo, se acomodar também se necessário, se a família expulsa, eles têm um espaço de acolhimento também, físico? Então, não existe assim esse espaço de acolhimento físico para isso, mas se acontecer, se acolhe. Momentaneamente que seja, se acolhe, né? Se acolhe, tenta dar suporte, tenta encaminhar esse jovem para os lugares para ele poder fazer documento, tenta incentivar ele a voltar a estudar. Todo esse incentivo é feito. E como lá as pessoas acolhem realmente, isso é real, e eles veem assim sinceridade no que a gente diz para eles, que eles estão sendo aceitos como eles são, sem nenhum tipo de imposição, sem nenhum tipo de regra, algo que você precisa. Então, assim, acaba se desenvolvendo um vínculo, cria-se um vínculo, e eles conseguem reagir. Eu queria saber de você o seguinte: primeiro, a idade, Regina já perguntou. Sexo, a maioria, masculino ou feminino? Ai, que sofre mais, eu acredito que seja masculino. Feminino disfarça mais, né? Então, o feminino, tipo assim, não é tão assim, elas conseguem disfarçar, ou elas conseguem, assim, levar uma vida mais discreta, mas o homem, ele acaba tendo uma cobrança muito forte por conta, às vezes, do trejeito, as pessoas não aceitam. Do machismo da sociedade. Total, mesmo, né? Porque quando você quer ofender um homem, você fala o quê? Você tá igual uma menina, você tá igual uma mulherzinha. E por que assim? Porque essa conotação igual uma mulherzinha, entendeu? Como se mulherzinha fosse um ser menor. E exatamente. Não é. E nunca será. Nunca será. Cor.
A maioria? Negros. Negros, né? Negros, pardos. Você acha que os brancos, então, têm mais facilidade de ser aceito? Então, assim, a questão é que a gente já vem de uma questão histórica, onde a maioria da nossa população é negra, é miscigenada. Você sofre mais preconceito em tudo, né? Em tudo. Pode ver que a maior classe carcerária, quem está mais preso são negros, em sua maioria. Exatamente. Não tem tanto branco preso. Flávia, nesse processo de transição de sexo, é necessário um apoio psicológico. Um acompanhamento constante até que se finalize o processo de transição. E mesmo assim, até que se chegue ao ponto em que a gente realmente reconheça um transgênero, é todo um trabalho, é muito longo. Não é uma coisa de uma hora para outra. Porque muita gente tem essa crença que a pessoa um dia acordou e quer ser mulher, um dia acordou e quer ser homem. E não é isso. Não, e às vezes para a pessoa se descobrir trans, é muito difícil, é um processo longo, é um processo profundo. Você imagina bem, Marilene, o sofrimento de um ser humano, né, que se olha no espelho e não reconhece o seu corpo. Você imagina bem. Porque, assim, eu adoro ser mulher, né? Eu nasci mulher, adoro ser mulher, adoro. Você imagina bem se eu olho para o meu corpo e vejo um outro genital que não é o meu, entendeu? Na minha cabeça. Você imagina, isso é um grande sofrimento, gente. Sim. Um grande sofrimento. Sim, muita gente não entende. É muito complexo. Às vezes tem pais que não entendem que a única coisa que faz com que esses pais procurem algum tipo de informação é o sofrimento do filho. Porque assim, existe aquele amor incondicional e você vê a pessoa que você ama profundamente tendo aquele sofrimento, você quer saber o que fazer. Vem cá, os pais te procuram? Procuram. Procuram? Procuram. Assim, não tão abertos. Eu não sei, eu posso contar um caso aqui? Pode. Eu atendi uma mãe que trouxe uma filha, uma menina mais ou menos de uns 15 anos, e ela era uma pessoa instruída e que tinha amigos gays, aceitava os outros, mas ela não aceitava a própria filha. E a filha chorava compulsivamente durante essa consulta e ela falava assim que ela não aceitava porque essa filha nunca demonstrou ter interesse por outras meninas. E de repente agora, com 15 anos, ela diz que tem interesse por outras meninas. E tipo assim... E aquilo eu falei pra ela ficar tranquila, porque geralmente a gente também trabalha os pais. Eu trabalho os pais falando, calma, não é uma definição, vamos aguardar esse jovem se definir, vamos esperar ele amadurecer. Qual a idade mais ou menos da definição? Então, eu acredito que quando ele alcance uma maturidade. Porque eu tinha um professor, isso lá na época, eu estudei no liceu, professor de geografia, muito inteligente, ele disse o seguinte, que a descoberta se dá naquele momento que o menino não quer jogar bola, ele quer fazer crochê, ele quer bordar, ele quer fazer penteado no cabelo, ele quer... Então, a idade mais ou menos de 12, 13 anos, foi isso aí que ele estabeleceu. É mais ou menos isso aí? Então, Marilene, essa idade... Quando entra na puberdade? Essa idade meu amigo pode falou ser, isso de pra mim, repente, que com 12, 13 anos ele já sabia que era gay. Eu acho que essa idade é para uma autodescoberta. Mas assim, para você se afirmar diante dos seus pais, diante da sociedade, diante das pessoas, eu acredito que você espere uma maturidade. Ou seja, eu espero ser dono, tipo dono do meu nariz, assim, ter propriedade. Emprego, né? Não, mas assim, ter propriedade para falar, por exemplo. Olha, eu tenho 20 anos, eu não sou um adolescente, eu não sou uma criança, eu sei o que eu tô falando, eu sei o que eu sinto. Alguma coisa desse tipo. Mas nesse caso que eu estava falando dessa moça em questão, o que me chocou foi que essa mãe, ela queria tipo o meu aval para que ela botasse essa menina para sair com um homem, para essa menina ter uma experiência com um homem. Nossa! Para ela ver que ela gostava de homem, para ela entender. E foi a hora que eu questionei ela. Quando você precisou ter uma experiência dessa com uma mulher para você entender que você gostava de homem, já que você é hétero? Ela falou, não. Eu falei, quando você descobriu você, eu sempre gostei, eu sempre me entendi. Eu falei, pois é, ninguém precisa passar por um estupro para descobrir que não é. E foi onde ela se revoltou. Forte, e eu sofri até uma reclamação muito forte do meu atendimento.
Mas assim, eu sabia muito bem o que eu estava fazendo e no final, quando eu pude ter um momento com a menina, eu falei para ela, fica tranquila, não tem nada de errado com você, você tá bem, só tenha paciência. Tenha paciência com seus pais. Regina, infelizmente Não, o eu nosso tô aqui, tempo eu tô aqui pensando, meu Deus. Flávia, fala com o pai, com a mãe que está aqui, que estão aqui nos assistindo. Vamos finalizar com a sua fala. Não, fala pra ele, fala, pai, mãe, você aqui. Para vocês que estão me assistindo agora, por favor, acolham seus filhos, aceitem seus filhos como eles são. Não pensem que eles estão doentes, que eles têm algum problema. O único problema que eles têm é a falta de amor, a falta de acolhimento. E isso sim pode levar o seu filho a um sofrimento e a todos os problemas de saúde mental, de doença mental, depressão, ansiedade. Os problemas que hoje todos os gays têm na sociedade, tenha ele qualquer idade, é a falta de acolhimento, a falta de empatia. Não existe hoje outro problema para o gay. É o problema de não ser aceito. Se ele fosse aceito, ele não teria outro problema. Como a gente aceita, mas assim, tem outras questões, mas eu acho que no momento ser aceito de verdade... Na própria família, né? Principalmente na própria família, que é o seio dele, que é onde ele encontra o porto seguro dele. Se você não tem seu porto seguro, você vai ficar seguro aonde? Com quem? Exatamente. E aí você acaba jogando o seu filho para ter a influência e o conselho de outras pessoas. E a gente não sabe que tipo de conselho vem. Tá bom. Ai, coisa linda, maravilhosa. Gostou desse programa? A gente adorou. Flávia, seja sempre muito, muito bem-vinda aqui, tá? É um prazer estar com você. A gente quer que você volte para a gente conversar outros temas bacanas. Gostou? Então curte, dá seu likezinho, joinha, gostei, compartilha com aquele pai e mãe que precisam ouvir isso, com o jovem que precisa ouvir isso. Isso é muito importante. A gente ajudar o próximo é fundamental. É isso que faz a vida valer a pena, né, Marilene? É isso aí. Faz a vida valer a pena. Ó, um abraço a todos vocês e até o próximo Entre Elas, tá bom? Não deixa de se inscrever aqui no canal. Rumo às 10 mil visualizações. Beijo, tchau.